Se você já se sentiu sob ataque espiritual, já enfrentou provações que pareciam insuperáveis, ou se perguntou por que está passando por tantas dificuldades, este vídeo é para você. Vamos explorar as razões bíblicas e espirituais por trás dos ataques que os filhos escolhidos de Deus enfrentam. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te pedir um favor muito especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no botão de inscrever-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e deixe o seu like. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora, vamos ao tema de hoje. Você sabia que muitos dos maiores heróis da fé enfrentaram ataques intensos exatamente porque eram escolhidos por Deus? Davi, por exemplo, foi ungido como rei, mas passou anos sendo perseguido antes de assumir o trono. Por que isso acontece? Qual é o propósito dos ataques espirituais contra os escolhidos de Deus? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque as respostas que vamos descobrir podem mudar a forma como você encara as batalhas espirituais em sua vida. Ser um escolhido de Deus significa que você foi separado, designado e preparado para um propósito divino, que transcende a compreensão humana. Este é um chamado que não se limita ao tempo ou ao espaço, mas que se enraiza na eternidade, no coração do Criador. Desde o princípio, desde antes da criação do mundo, Deus já tinha um plano especial para a sua vida. Ele não apenas te conhecia, mas também te escolheu de forma deliberada e amorosa para fazer parte do seu grande plano de redenção e restauração. Essa escolha não é fruto do acaso ou da sorte, é uma manifestação do amor soberano de Deus. Em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo escreve: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse versículo revela que a escolha de Deus é anterior ao tempo e à existência física. Deus, em sua infinita sabedoria e conhecimento, já havia te visto, te conhecido e te separado para si mesmo antes que o mundo fosse formado. Ele te escolheu para ser santo, ou seja, para ser separado do pecado e dedicado a Ele, e irrepreensível, vivendo uma vida que reflete o caráter de Cristo. Este chamado para a santidade e retidão é, ao mesmo tempo, um privilégio e uma responsabilidade. Ser escolhido por Deus significa que há um propósito maior para a sua existência. Você não está aqui por acaso, mas para cumprir uma missão divina que foi planejada para você antes de você sequer nascer. Esse plano é único para cada indivíduo, mas também faz parte de um propósito maior que Deus tem para toda a criação. É um caminho que exige uma resposta consciente e contínua à graça de Deus. Uma vida que busca conformar-se à imagem de Cristo em todas as áreas. O fato de que Deus te escolheu antes da criação do mundo também significa que nada em sua vida é acidental. Cada experiência, cada desafio, cada momento de alegria ou dor está dentro do plano de Deus para moldar você e te guiar na jornada que Ele preparou. Em Romanos 8:28, Paulo escreve: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso nos lembra que a escolha de Deus traz consigo a garantia de que Ele está ativamente envolvido em cada detalhe da nossa vida, trabalhando todas as coisas para o nosso bem e para o cumprimento do seu propósito em nós. Além disso, ser escolhido por Deus implica uma união especial com Ele, uma conexão que vai além do entendimento humano. Deus não apenas te escolheu, mas te predestinou. Para ser parte de, ser um co-herdeiro com Cristo, é uma das promessas mais gloriosas e profundas que encontramos nas Escrituras. Em Efésios 1, 5, 6, o apóstolo Paulo nos diz:
em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esta passagem revela que, através de Jesus Cristo, fomos não apenas resgatados do pecado, mas também recebemos uma nova identidade como filhos adotivos de Deus. Isso significa que fomos elevados a uma posição de honra e dignidade, compartilhando da herança eterna com Cristo, o Filho unigênito de Deus. A adoção espiritual mencionada em Efésios não é apenas uma mudança de status legal, mas uma transformação completa de quem somos. No contexto romano, que influenciava o mundo do Novo Testamento, a adoção era um ato legal significativo que conferia ao adotado todos os direitos e privilégios de um filho legítimo, incluindo o direito à herança. Da mesma forma, a nossa adoção por Deus significa que fomos integrados na sua família, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica. Como co-herdeiros com Cristo, temos acesso às promessas de Deus, à sua proteção e, acima de tudo, a vida eterna ao lado do Pai. Essa adoção é um ato de amor supremo e graça imensurável. Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, escolheu nos adotar não porque merecíamos, mas por causa do seu grande amor por nós. É esse amor que nos define e nos dá uma nova identidade. Em Cristo não somos mais estranhos ou inimigos de Deus. Somos seus filhos amados. Romanos 8, 15 e 17 reforça essa verdade. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa passagem não apenas confirma nossa adoção, mas também nos lembra da nossa herança espiritual. Como filhos de Deus, somos herdeiros de suas promessas e bênçãos, mas também há uma dimensão de responsabilidade nesta herança. Ser co-herdeiros com Cristo significa que somos chamados a compartilhar em seus sofrimentos, para que possamos também compartilhar em sua glória. Isso implica que a vida cristã não é isenta de desafios e provações, mas através de tudo, estamos sendo moldados para nos conformarmos à imagem de Cristo. Essa nova identidade, como filhos de Deus, redefine completamente o propósito da nossa vida. Agora, vivemos para o louvor da sua gloriosa graça, que nos foi concedida gratuitamente em Cristo. Tudo o que fazemos deve refletir essa graça transformadora. Nossa vida deve ser uma resposta contínua ao amor de Deus, expressa em gratidão, obediência e busca pela santidade. Em 1 Pedro 2,9, somos chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão como filhos adotivos de Deus. Viver de uma maneira que honre o nosso Pai celestial e proclame suas maravilhas ao mundo. Entrar nessa relação íntima com o Criador é a maior honra que podemos receber. Deus, o Todo-Poderoso, nos convida a conhecê-lo pessoalmente, a caminhar com Ele diariamente e a confiar completamente em sua bondade e soberania. Ele não é apenas um Deus distante. Ele é o nosso Pai, aquele que nos ama com um amor eterno e que deseja o melhor para nós. Jeremias 29:11 nos lembra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês
esperança e um futuro. Esse é o plano maravilhoso que Deus tem para cada um de seus filhos escolhidos. No entanto, ser um escolhido de Deus não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade sagrada. Somos chamados a viver de maneira digna dessa vocação, refletindo a santidade, a justiça e a verdade de Deus em tudo o que fazemos. Efésios 4:1 nos exorta a vivermos de maneira digna da vocação que recebemos. Isso significa que nossa vida deve ser um testemunho contínuo da graça de Deus, um reflexo de seu caráter e uma demonstração do seu amor ao mundo. Finalmente, viver como escolhido de Deus é uma jornada de fé, confiança e obediência. É uma caminhada diária com o Senhor, onde aprendemos a nos submeter à sua vontade, a depender da sua força e a buscar o seu reino acima de tudo. É uma vida que requer reverência, pois entendemos a profundidade do amor de Deus por nós e a seriedade do chamado que Ele nos deu. É também uma vida de gratidão, pois reconhecemos que tudo o que somos e temos é resultado da graça de Deus. E, acima de tudo, é uma vida de obediência, pois desejamos agradar ao nosso Pai Celestial em todas as coisas. Ser um escolhido de Deus é, portanto, uma verdade que transforma completamente quem somos e o propósito de nossa vida. É um convite para entrar na mais íntima das relações com o Criador, para viver de acordo com a sua vontade e para experimentar as bênçãos de ser seu filho amado. Que possamos sempre viver à altura desse chamado, com corações cheios de reverência, gratidão e obediência ao Senhor. Os escolhidos de Deus estão em uma batalha constante. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você é escolhido por Deus, você se torna um soldado no exército de Cristo. E como qualquer soldado em uma guerra, você enfrentará batalhas. O inimigo vai usar todas as suas armas para te derrubar, mas Deus te dá a armadura espiritual necessária para resistir. Os ataques também têm um propósito: fortalecer a sua fé. Em Tiago 1:2 e 4, somos encorajados a considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, pois a prova da nossa fé produz perseverança. As provações não são um sinal de que Deus te abandonou, mas sim uma oportunidade para crescer espiritualmente e se aproximar ainda mais de Deus. As dificuldades que enfrentamos moldam nosso caráter e nos preparam para os planos maiores que Deus tem para nós. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo escreve sobre um momento de grande fraqueza e como Deus lhe respondeu: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os ataques que enfrentamos nos ensinam a depender completamente da graça de Deus. Quando somos fracos, é aí que Deus se faz forte em nós. Através das nossas fraquezas, Deus manifesta o seu poder e nos dá a vitória. É importante lembrar que, apesar de todos os ataques e dificuldades, a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Em Romanos 8:37, Paulo declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Como escolhidos de Deus, somos chamados a viver em vitória, mesmo em meio às batalhas. O inimigo pode tentar, mas ele nunca poderá prevalecer contra aqueles que estão em Cristo. Se esta mensagem está tocando o seu coração, eu te encorajo a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais vidas poderão ser transformadas pelo poder de Deus. Agora, eu gostaria de compartilhar alguns testemunhos de pessoas que enfrentaram ataques intensos e saíram vitoriosas pela graça de Deus. Estas histórias são um lembrete de que, independentemente da intensidade dos ataques que você está enfrentando,
Deus é fiel para te livrar e te fortalecer. Davi, ungido por Deus para ser rei, é um exemplo notável de perseverança, fé e confiança na soberania de Deus. Desde jovem, Davi foi escolhido por Deus, através do profeta Samuel, para liderar Israel. No entanto, essa promessa de realeza não se cumpriu imediatamente. Ao contrário, Davi enfrentou muitos anos de dificuldades e provações antes de finalmente assumir o trono. A história de Davi é uma poderosa lição de como Deus molda o caráter daqueles que ele escolhe, preparando-os para o destino que ele tem para eles. Quando Davi foi ungido por Samuel, ele ainda era um jovem pastor, cuidando das ovelhas de seu pai. Apesar de sua juventude e aparente insignificância aos olhos dos homens, Deus viu algo especial em Davi. Em 1 Samuel 16, 7, o Senhor disse a Samuel: "O Senhor não vê como o homem." Mas o Senhor vê o coração. Deus viu o coração de Davi, um coração que era dedicado a ele, que buscava a sua vontade e que era cheio de fé. Esse coração devoto foi o que o capacitou a enfrentar gigantes, não só em sentido literal, como no caso de Golias, mas também em sentido figurado, nas provações que ele enfrentaria nos anos seguintes. Após a derrota de Golias, Davi rapidamente se tornou um herói em Israel, o que provocou a inveja e o ciúme de Saul, o então rei de Israel. Embora Davi servisse fielmente a Saul, tocando harpa para aliviar o tormento espiritual do rei e lutando nas batalhas em nome de Israel, o ciúme de Saul cresceu ao ponto de ele buscar tirar a vida de Davi. Davi foi forçado a fugir, vivendo como um fugitivo, sempre um passo à frente das tentativas de Saul de capturá-lo. Durante esse período de exílio, Davi enfrentou inúmeras dificuldades. Ele foi traído por aqueles em quem confiava, teve que se refugiar entre os inimigos de Israel e viveu em cavernas e desertos, sempre temendo por sua vida. Mesmo em meio a essas adversidades, Davi manteve sua fé em Deus. Ele teve várias oportunidades de matar Saul e acabar com sua perseguição, mas escolheu não fazê-lo. Davi reconheceu que Saul havia sido ungido por Deus e que não cabia a ele tirar a vida de Saul. Em 1 Samuel 24:6, Davi disse a seus homens: "O Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de levantar a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Essa atitude de reverência e temor a Deus mostra o profundo respeito de Davi pela autoridade divina e sua confiança de que, no tempo certo, Deus cumpriria suas promessas. Essa confiança inabalável em Deus é o que sustentou Davi durante todos aqueles anos de fuga e incerteza. Ele escreveu muitos dos salmos durante esse período, expressando tanto sua angústia quanto sua fé em Deus. Em Salmos 27, 13, 14, Davi declara: "Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor." Essas palavras capturam a essência da fé de Davi. Uma fé que, apesar das circunstâncias sombrias, continuava a esperar em Deus, acreditando que ele seria fiel para cumprir suas promessas. Finalmente, no tempo certo, as promessas de Deus se cumpriram. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei sobre Judá e, alguns anos depois, sobre todo o Israel. Ele se tornou o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, cujo reinado foi marcado por justiça, misericórdia e uma devoção profunda a Deus. A trajetória de Davi, desde o pastoreio das ovelhas até o trono de Israel, é um testemunho poderoso de como Deus trabalha na vida daqueles que Ele chama. Mesmo quando parece que tudo está contra nós, quando as promessas de Deus parecem distantes ou impossíveis, a história de Davi nos lembra que Deus é fiel. Ele não esquece suas promessas. E no tempo certo, Ele as cumprirá.
A vida de Davi também nos ensina sobre a importância da paciência e da espera no plano de Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza a gratificação imediata, mas a história de Davi nos mostra que as coisas mais valiosas, as promessas de Deus, muitas vezes requerem tempo para se manifestar. Durante esse tempo de espera, Deus está trabalhando em nós, moldando nosso caráter, nos ensinando a confiar nele de maneiras mais profundas e nos preparando para o destino que ele tem para nós. Além disso, a história de Davi nos lembra que as dificuldades e provações que enfrentamos não são sinais de que Deus nos abandonou. Ao contrário, elas são parte do processo de nos preparar para o propósito que ele tem para nossas vidas. Davi poderia ter facilmente desistido durante seus anos de fuga, mas ele escolheu confiar em Deus, acreditando que, de alguma forma, tudo aquilo fazia parte do plano maior de Deus para a sua vida. E ele estava certo. Cada desafio, cada obstáculo que ele enfrentou, o preparou para ser o rei que Israel precisava, um rei que conhecia profundamente a dependência de Deus, a importância da justiça e a necessidade de liderança baseada no serviço e na humildade. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Davi, somos encorajados a manter nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas. Se Deus nos chamou para algo, Ele nos dará a força e a graça para superar qualquer obstáculo no caminho. Como Davi, podemos confiar que, no tempo certo, veremos as promessas de Deus se realizarem em nossas vidas e Ele nos levará ao lugar que Ele preparou para nós. O apóstolo Paulo enfrentou inúmeras provações, incluindo prisões, perseguições e naufrágios. No entanto, ele nunca perdeu a fé e continuou a pregar o Evangelho com ousadia. Em 2 Coríntios 11, 23, 28, Paulo descreve algumas das dificuldades que enfrentou, mas também expressa sua confiança em Deus. Paulo nos ensina que mesmo em meio às piores provações, a graça de Deus é suficiente. Para resistir aos ataques do inimigo, precisamos estar firmados na palavra de Deus e equipados com a armadura espiritual. Efésios 6, 13 e 17 descreve a armadura de Deus que nos protege contra as investidas do maligno. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa armadura que nos capacita a permanecer firmes e inabaláveis em meio às batalhas espirituais. A oração é uma das armas mais poderosas que temos contra os ataques do inimigo. Em Filipenses 4, 6 e 7, somos encorajados a levar todas as nossas preocupações a Deus em oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração nos conecta diretamente com Deus e nos dá a força e a paz de que precisamos para enfrentar qualquer adversidade. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje e espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração e te dado uma nova perspectiva sobre os ataques que você enfrenta como um escolhido de Deus. Lembre-se de que esses ataques não são sinais de que Deus te abandonou, mas sim que você está no caminho certo e que o inimigo está tentando te desviar. Mas não desanime. Como diz 1 João 4,4, vocês, queridos filhos, são de Deus e os venceram,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Antes de encerrar, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Juntos podemos fortalecer uns aos outros na fé e continuar a espalhar a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvi-la. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.